Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 15, para a leitura de um único versículo que tem tudo a ver com o final de ano. Eu hesitei, na verdade eu tomei a decisão de expor o verso 7 hoje, por dois motivos pelo menos, né? Primeiro, por pensar se seria a melhor passagem para um domingo como esse, último domingo do ano. E depois também pensando na ausência de muitos membros por conta das festas de final de ano. Mas acabou que eu fiquei convencido do fato de que o texto tem toda relação com esse dia, o último domingo de 2019, e também uma passagem sobre a qual posso comentar mais adiante nos próximos domingos, já que esse tema é recorrente no capítulo 15 do Evangelho de João. O Senhor Jesus fala muito sobre o tema da perseverança dos santos. Então, vou pedir aí, todos que abram a Bíblia, João capítulo 15, versículo 7, que diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, último domingo de 2019, que nos faz olhar para trás e divisar as inúmeras batalhas que enfrentamos. Lutas das mais diferentes naturezas. Momentos de incerteza e lágrimas. Temores, tribulações súbitas, decepções. Não há uma só pessoa presente nesse templo que não tenha passado por provações durante 2019. E isto porque, Senhor, a nossa travessia por esse mundo é análoga à travessia do povo de Israel pelo deserto até tomar posse da terra da promessa. Estamos cruzando um deserto de serpentes abrasadoras. Um mundo que não foi designado para a nossa felicidade. Definitivamente, a nossa pátria não se encontra nesse planeta, nem nesse tipo de sociedade na qual vivemos. Contudo, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque a Sua companhia foi uma constante durante essa travessia. O Senhor enxugou nossas lágrimas, o Senhor sussurrou nos nossos ouvidos palavras de esperança, enviou o seu Espírito para fortalecer o nosso coração, abriu o nosso entendimento para a compreensão da verdade, usou os seus servos para nos aconselharem, para nos dirigirem os passos, para enxugarem as nossas lágrimas. Senhor amado, por isso nós estamos aqui para bendizer o Teu nome. Pois sabemos, Senhor, que essas mesmas tribulações, nas quais o Senhor, em todas elas, se fez presente em nossas vidas, foram instrumentos Seus, Senhor, para a santificação do nosso coração. Nós Te agradecemos por elas. Se voltarmos, Senhor, para os meses de novembro, outubro, setembro, agosto, julho, Senhor amado, nós vamos nos deparar com momentos de batalha sem trégua, Senhor. Mas, olha, Deus querido, do ponto que nós nos encontramos hoje, Senhor, ao olharmos para trás, não temos como negar a nossa gratidão por todas essas batalhas, Senhor, e surpreendentemente, Senhor, nos encontramos hoje, no mês de dezembro, no último domingo, Senhor, em que a igreja se reúne para o adorar,
Senhor, não nos imaginando, Senhor, atravessar esse ano sem essas lutas. Senhor, porque em todas elas a Tua graça santificadora operou, nos tornando mais dependentes de Ti, Senhor. Senhor querido, nós o adoramos pelo que Tu és, pelas Tuas perfeições, pela excelência do Seu ser e dos Seus atributos. Senhor amado, contudo, Tu sabes, e nós estamos certos disso, que não há uma só pessoa aqui capaz de discernir as suas próprias faltas, Senhor. Ó Deus querido, por isso nós rogamos ao Senhor, nosso Deus, absolve-nos, Senhor, das falhas que nos são ocultas, daquelas transgressões das quais nós não nos damos conta, Senhor, e que pessoas que convivem conosco, Senhor, as observam em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela falta de amor ao próximo. Perdoa-nos, Senhor, pelo espírito amargo. Perdoa-nos pelas palavras que não edificaram, que não santificaram. Senhor, perdoa-nos pela negligência no uso, Senhor, dos Teus meios de graça. Quando, ó Deus amado, não usamos desses recursos para recolher o maná, sem o qual, Senhor amado, a nossa vida espiritual perde por completo a energia. Senhor querido, Deus de toda graça, perdoa os nossos pecados. Senhor, também queremos nesta manhã interceder pelos que entraram aqui, que carecem de um toque, de um milagre, de uma intervenção sua. Senhor, irmãos preciosos que estão lidando com tribulações, Senhor, que para serem vencidas demandam uma intervenção sobrenatural, ó Deus querido, da Tua graça. Por isso, Senhor, nós pedimos pelos enfermos, Senhor, traz cura nas suas asas nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos por aqueles que estão sentindo dor física, que eles também, Senhor, encontrem cura em nome de Jesus, no poder que há na palavra do nosso Salvador. Nós pedimos por aqueles que estão sentindo dor na alma, Senhor, que esses recebam aquela palavra que é capaz, Senhor, de fazer com que enxerguemos o invisível, Senhor. Olhemos além das nuvens e contemplemos o Senhor reinando no seu trono de graça e esmagando a cabeça da serpente com seus inimigos prostrados sob os seus pés, Senhor. Senhor querido, nós pedimos por aqueles que chegaram no final do ano endividados, Senhor. Opera um milagre de maneira que esses amados honrem os seus compromissos e pela sua graça, Senhor, tenham um 2020 próspero, Senhor, para a glória do seu nome, de maneira, Senhor, que tenham até mesmo com que ajudar os necessitados. Nós pedimos pelas famílias quebradas, pelos casamentos, Senhor, que estão se desfazendo, pela perda do diálogo entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, entre, Senhor amado, o próprio casal. Deus querido, Deus de toda graça, nós não aceitamos derrota nessa esfera da nossa vida espiritual, porque nós não queremos envergonhar o nome do Senhor. Ó Deus, tem pessoas nos observando e nós queremos recomendar a doutrina, a verdade e mostrar para o mundo que onde, Senhor, os que não te conhecem fracassam, os que andam contigo na bênção do Espírito Santo saem vitoriosos. Senhor querido, Deus de toda graça, e agora ilumina a nossa mente, para que possamos entender o sentido da Tua verdade. Senhor, é a Tua palavra. Livra a igreja de ouvir mensagens doutrinariamente impecáveis, mas sem a unção do Espírito Santo, Senhor. Senhor amado, porque sabemos que a pregação da palavra, sem o poder do Espírito Santo, endurece o coração da igreja. E nós não queremos isto, Senhor. Por isso nós pedimos demonstração de espírito e de poder. E que todos, Senhor, ouçamos a sua voz, mas de maneira, Senhor,
que estejamos certos de que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Abençoe os que estão viajando, os que estão em contato conosco por meio das redes sociais, da transmissão online, que esses sejam abençoados, Senhor. Que tua misericórdia esteja sobre suas vidas, Senhor. Ó Deus amado, em especial quero lhe pedir, Senhor, pelos teus servos, que nos assistem em outros estados, Senhor. Ó Deus, pelo Cláudio e pela Tati, lá no Guarujá, em São Paulo, que todo domingo estão conectados com o culto de adoração da nossa igreja. Que o Senhor abençoe a eles e a todos esses amados que, se morassem no Rio de Janeiro, estariam congregando conosco. Que tua misericórdia esteja sobre esse rebanho espalhado pelo país, Senhor, que até pode ser encontrado do outro lado do oceano, em Moçambique, Senhor. Pessoas que nos acompanham em países, Senhor, de língua portuguesa. Abençoe a esses também. Abra o nosso entendimento, Senhor, para a compreensão da palavra. Consola os nossos corações, edifica-nos, anima-nos, Senhor. Ó Deus querido, que tua palavra aqueça o nosso coração nessa manhã. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode ficar sentada. O Senhor Jesus insiste nessa passagem no tema da perseverança dos santos. Porque existe esse fenômeno da conversão temporária. Isso é um fato, e o Senhor Jesus faz um alerta aos seus discípulos quanto à possibilidade de pessoas se aproximarem da fé para subitamente ou progressivamente abandonarem a Cristo. Então, existe aquilo que poderíamos chamar de conversão temporária. E quando essa conversão, que não tem raiz, que não tem fundamento, cuja sede não é o coração transformado, quando ela é intensa, veja só, na sua falta de realidade, pode nos tornar convencidos de que estamos, de fato, lidando com alguém que nasceu de novo, que pertence àquele organismo vivo, chamado Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não apenas uma instituição. Contudo, não há fé que não seja atingida por dúvidas, por dissabores, por decepções, por perseguições impressionantes. E por isso essa declaração do Senhor Jesus: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, o Senhor Jesus está aqui descrevendo essa conversão cuja sede é o coração transformado pelo Espírito Santo. Ela tem como característica a perseverança em meio às provas. Uma exortação como essa só existe porque relacionar-se com Cristo, entregar o coração a Cristo, encarnar a vida de Cristo, sempre haverá de requerer esforço extenuante, luta, perseverança, porque a partir do momento que a vida de um ser humano é associada à vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse ou essa que nasceu de novo passa a viver num mundo que
exercerá pressão sobre a vida do convertido, no sentido de fazer com que ele rompa com essa vida conectada aos céus, a fim de viver aquela espécie de vida que é própria dos cidadãos deste século, que não cogitam a glória de Deus, que não têm preocupação com o juízo final, que se comportam como se fossem eternos. Esse é um dos traços da vida sem Cristo que mais me causam perplexidade. Você observar para a vida de uma pessoa que não nasceu de novo, quer dizer, você olhar para ela e constatar que ela vive como se não fosse morrer jamais. Vive como se a morte dissesse respeito apenas à vida dos demais seres humanos, e não com respeito à vida desse, que se comporta sem levar em consideração o caráter transitório da vida. Então aqui está o Senhor Jesus declarando: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês. Aparentemente, Cristo está se repetindo, mas há uma diferença significativa entre permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós. São dois aspectos da verdadeira vida cristã. Permanecermos em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós. É impossível permanecermos em Cristo sem que as palavras de Cristo permaneçam em nós. Agora, embora, de certa forma, seja impossível permanecermos nas palavras de Cristo sem permanecermos em Cristo, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada, contudo, é possível nós mantermos uma relação mecânica com as palavras de Cristo, com a ética de Cristo, com a moral de Cristo, de maneira que você está envolvido com os valores do cristianismo sem estar envolvido com a pessoa de Cristo. Então é importante que levemos em consideração essas duas características do cristianismo autêntico. Em primeiro lugar, é essa que eu estou ressaltando desde o início: a permanência, a perseverança, a decisão de estar agarrado ao anjo do Senhor, ao Salvador, e dele não se apartar. E vendo esse caminho como um caminho sem volta, não imaginando vida ser vivida longe da comunhão com Jesus Cristo. Agora, vejam só, parte do cristianismo tem relação com a permanência em Cristo, que se trata, portanto, de uma decisão consciente que nós levamos a cabo quando praticamos alguns exercícios espirituais, como, por exemplo, o exercício espiritual da oração. Essa é uma forma de você permanecer em Cristo. É a busca consciente pela presença de Cristo, a fim de gozar da companhia de Cristo. Esse é um lado. Outro lado é a participação no sacramento da ceia do Senhor, que nós celebramos nessa igreja uma vez por mês, no segundo domingo de cada mês. É uma forma, portanto, de nós nos aproximarmos de Cristo, de nos conectarmos a Cristo, de nos alimentarmos de Cristo. Uma outra forma, por excelência, de permanecermos em Cristo é mediante a leitura meditativa das Sagradas Escrituras. Que essa seja uma das suas principais metas para 2020. A meta de ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. De meditar na palavra, de chegar ao final de 2020, conhecendo melhor as doutrinas bíblicas, as narrativas bíblicas, o enredo bíblico, os principais personagens das Sagradas Escrituras.
Então, essa é uma forma de nós permanecermos em Cristo, mediante a leitura regular da palavra de Cristo, do Antigo Testamento, que Cristo apreciava tanto, e do Novo Testamento, que foi forjado pelos discípulos de Cristo, por aqueles que andaram com Cristo, ou que tiveram contato com pessoas que se relacionaram intimamente com Cristo. E assim nós permanecemos em Cristo. E quando nós sabemos que permanecemos em Cristo? Quando o nosso coração está tomado por afeições santas, quando nós experimentamos no Espírito senso de privilégio, aquela certeza que não há nada melhor na vida do que ter a companhia de Cristo. É quando também nós provamos no coração zelo pela glória de Cristo, gratidão pela obra de Cristo em nossas vidas, saudade de Cristo, quando você se pega no meio de semana anelando por poder estar a sós com Deus, a fim de gozar de comunhão deliciosa com a luz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro chamado é esse, para nós permanecermos em Cristo, perseverarmos em Cristo, não abrirmos mão de gozarmos de relação íntima com Cristo. E para isso, buscando conscientemente a presença de Cristo, de maneira que experimentemos aquelas afeições que são próprias de quem de fato permanece em Cristo. Agora, se você permanece em Cristo, se você está ligado a Cristo, busca conscientemente a presença de Cristo, é inevitável que a palavra de Cristo permaneça em você. Agora, vejam só, quando a palavra de Cristo permanece em nós, em razão da nossa ligação com Cristo, aquilo que nós poderíamos chamar de compromisso ético, ganha paixão, ganha espontaneidade, ganha alegria. Não é mais apenas o compromisso com as palavras de Cristo, é o compromisso com as palavras de Cristo por amor a Cristo, para a glória de Cristo, para a exaltação de Cristo. Então, permanecemos em Cristo, e um dos testes para sabermos que permanecemos em Cristo é a presença da palavra de Cristo dentro de nós. Palavra que regula as nossas ações. Palavra que nos apresenta uma visão de mundo, de universo. Palavra que nos faz ter acesso à mente de Cristo e assim mantermos contato com aquilo que preocupa a Cristo e que, consequentemente, deveria preocupar a você e a mim. Significa, portanto, um compromisso ético caracterizado por simetria. Eu insisti muito isso ao longo do ano de 2019, e isto em razão do fato de lidar com tantos cristãos assimétricos. Você, portanto, percebe algumas pessoas que têm muita preocupação com doutrina e tudo para a vida dessas pessoas é o conhecimento da doutrina. Elas conhecem os autores clássicos, elas leem as biografias dessas pessoas, desses homens, elas discutem os pormenores doutrinários, mas não têm vida com Deus. Falta brilho. Falta paixão, falta oração, falta o fogo pentecostal. Outras demonstram essa assimetria por enfatizarem muito a oração, mas não terem interesse pelas sagradas escrituras. E por isso são lançadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Mas há também daquelas que se preocupam com essas experiências místicas, que querem o contato com o sobrenatural, mas com pouca ou quase nenhuma desembocadura prática em suas vidas.
Elas não praticam o cristianismo, elas não encarnam o cristianismo. Elas são capazes de falar fervorosamente sobre as experiências místicas ou mencionar essas doutrinas que, segundo elas, correspondem à perfeita descrição da realidade do mundo, do universo. Contudo, essa ortodoxia não se transforma em ortopraxia. Esse misticismo acaba não fazendo diferença para a vida daqueles com os quais esse que se julga tão arrebatado, convive. Por isso que o texto diz, o Senhor Jesus declara: se as minhas palavras permanecerem em vocês. Não é a sua doutrina favorita. Não é aquele lado da ética de Cristo que mais o atrai. São as palavras de Cristo presentes em sua vida, em toda a sua extensão, sem seletividade, e produzindo esse caráter simétrico, no qual observa-se a vida de Cristo presente na sua plenitude. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, agora veja só, são as palavras de Cristo. Não é a tradição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é o modelo de espiritualidade reformado, ou católico romano, ou arminiano. São as palavras de Cristo, do Cristo que não foi domesticado pela religião. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Irmãos, por isso que eu decidi trazer essa mensagem hoje para a igreja, no último domingo do ano. Porque imagine você amanhecer em 1º de janeiro de 2020, acreditando nessa promessa. Vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Imagine, portanto, você diante do que não pode fazer, do que lhe escapa o controle, ou daquilo que é mais forte do que você. Ser levado, portanto, diante da sua fragilidade, a verbalizar a sua oração, ou verbalizar o seu desejo na forma de uma oração, com a promessa de que aquilo que for apresentado será concedido a você, será concedido a mim. Irmãos, eu não consigo imaginar um ser humano mais bem-aventurado do que esse. Alguém que vê um novo ano se aproximar com todos os seus desafios e é levado a repetir as palavras de Cristo: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E lhes será feito. Porque trata-se de algo que não pode ser feito por mim. Escapa ao meu controle. É uma esfera da vida sobre a qual eu não tenho domínio, e por isso eu oro. Agora, é importante observarmos a condição. Porque talvez você esteja dizendo aí: pastor, a promessa é maravilhosa. É tudo o que eu quero para a vida. E o que o Senhor está nessa manhã pregando, no meu entendimento, flui naturalmente das Sagradas Escrituras, porque o texto não demanda muito cérebro para entender o seu significado. O Senhor Jesus é muito claro.
pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Só que quem é que pede? Quem é que está pedindo o que se transformou em desejo em seu coração? E que tem, portanto, o desejo verbalizado na súplica atendido por Deus. O que permanece em Cristo e cujas palavras de Cristo permanecem em seu coração. Então, nós estamos aqui diante de um ser humano diferente. Eu estava pensando hoje, quando o Márcio ligou para mim e me disse: pastor, você pode dizer qual é a mensagem de hoje, qual é a passagem bíblica e o título dela, para nós lançarmos no canal de YouTube da IP Barra? E eu pensei no seguinte título: o Cristo que ora em nós. Porque essa oração, para a qual Cristo apresenta uma promessa tão extraordinária como essa, porque esse é o mundo de Cristo, no universo de Cristo, há um Deus real, atento à vida dos seus discípulos, que ouve as suas orações e intervém sobrenaturalmente na história. Agora, o texto declara, boca do próprio Cristo, que essa pessoa que ora e cuja oração é atendida, permanece em Cristo, e as palavras de Cristo, consequentemente, permanecem nela, de maneira que ela só vai pedir aquilo que de antemão Cristo lhe quer dar. Ela quer o que Cristo quer. Durante o louvor, me ocorreu o seguinte pensamento, e muitas vezes esses pensamentos nos acometem o pregador durante o ato da entrega da mensagem, durante o louvor, sem que tenha passado pela sua mente no período da preparação do sermão. É muito interessante, por isso que eu estou certo que a experiência de estudar a palavra de Deus com eficácia, com graça, contando com aquele poder transformador do Espírito Santo, é comunitária. Comunitária. E eu digo para vocês que o entendimento que tenho recebido da palavra de Deus em comunhão com essa querida igreja, para mim é mais do que evidente. Eu não receberia se estivesse sozinho em casa, porque há uma unção nesse lugar. Porque o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui nessa manhã, eu posso garantir para vocês, é profundamente comovente para Deus. Ver pessoas reunidas, seres humanos, que optaram por estar num templo cristão, a fim de conhecerem a mensagem de Cristo. Cristo olha para isso e diz: eu tenho que abençoar, porque isso é obra do Espírito Santo. É Cristo que nos despertou, que moveu o nosso interesse para estar aqui nessa manhã. E por isso nós obtemos aqui o que não obteríamos dentro de casa, estudando a Bíblia sozinhos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Por isso que o Pentecoste foi uma experiência comunitária. O Espírito Santo caiu sobre os discípulos, não quando cada um estava em sua casa, mas quando eles se encontravam juntos, buscando a presença de Cristo, na expectativa de que a promessa se cumpriria: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, se eu permaneço em Cristo, eu estou afeiçoado por Cristo. E se eu me afeiçoei por Cristo, o meu conceito de felicidade mudou. Felicidade para mim
é ver os planos de Cristo se cumprirem na minha vida. De maneira que eu não vou estabelecer os meios e a eles me agarrar e determinar a forma como que Deus deve operar na minha vida. O que eu quero é a exaltação de Cristo. Eu quero poder fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, porém, em nada considero essa vida como preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, o chamado para glorificar o seu santo nome. Então, se eu estou em Cristo, não é que eu abdico da felicidade. Se eu estou em Cristo, o meu conceito de felicidade é outro. Eu quero a promoção do reino de Cristo. Eu quero a exaltação de Cristo. E eu quero mais pessoas participando da minha alegria, do prazer de estar ligado a Cristo. De maneira que eu possa dizer o que o apóstolo Paulo declara na carta aos Filipenses: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que eu não quero a fama nem o anonimato. Eu não quero a riqueza, não quero a pobreza. Eu não quero sucesso na minha vida profissional, nem o insucesso. O que eu quero é a glória de Deus. O que eu quero é glorificar a Cristo. O que eu quero é que Deus, da sua maneira, encontre uma forma de tornar Cristo conhecido perante o mundo através da minha vida. Agora, tem um detalhe a mais. Essa oração é proferida por aquele em cujo coração habita ou habitam as palavras de Cristo. Essa oração, portanto, é regulada por Mateus, Marcos, Lucas e João. É regulada por aquilo que Jesus Cristo ensinou e que foi registrado nos evangelhos através dos seus autores soberanamente chamados para registrarem de maneira infalível a verdade revelada pelo Espírito Santo. Portanto, se eu permaneço em Cristo e as palavras de Cristo permanecem em mim, eu jamais orarei como um pagão. Não é apenas que o meu conceito de Deus sofreu uma alteração. Não é apenas que eu oro com mais confiança. Eu peço aquilo que de antemão Cristo quer me dar. De maneira que a promessa extraordinária desse verso 7, e vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito, veja só, é uma promessa proferida para aquele que permanece em Cristo e em cujo coração as palavras de Cristo habitam. E aí, portanto, você vai pegar essa pessoa desejando ardentemente aquilo que não desejaria se não fosse cristã. Por isso que o modelo dessa oração é o Pai Nosso. O que o Pai Nosso revela é, isso é lindo, é o que a permanência em Cristo e a permanência das palavras de Cristo no coração de um homem, de uma mulher, leva o ser humano a orar. Essa pessoa permanece em Cristo. Isso é lindo. Ela permanece em Cristo, as palavras de Cristo permanecem nela. E aí, portanto, ela é movida a orar. E quando ela cai de joelhos e ora, as palavras que surgem são: Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não permita, Senhor, que venhamos sucumbir à tentação, ao mal, que nos curvemos diante daquele que mente, ao dizer para nós: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A promessa é o seguinte, presta atenção, essa pessoa permanece em Cristo, as palavras de Cristo permanecem nela. Ela vai orar. Quando ela se põe a orar, o que sai é alguma coisa que tem relação direta ou indireta com o Pai Nosso. E a promessa é do cumprimento do que foi pedido mediante intervenção sobrenatural de Deus, quando o propósito é a glória de Deus, é a santificação do nome do Pai, é a expansão do reino do nosso Deus bendito. Quando que nós não queremos perder o ser, e em vez de suplicarmos pela promoção do nosso nome nesse planeta, clamarmos a Deus para que através das nossas vidas Cristo se torne conhecido para a glória do seu nome. Então, aí está a oração, aí está a promessa e a condição. Se permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, é um mundo de oportunidade para você e para mim. Nós estamos diante do início de um novo ano que deveria despertar no nosso coração os sonhos mais ousados. A ilustração é pobre, é surrada, mas é que está me vindo agora nesse final de ano, que a cabeça do pastor costuma estar mais cansada do que de costume. É o tal do cheque em branco, que ele preencheu, e que cabe a você e a mim, é preencher o conteúdo. As palavras de Cristo permanecem em nós, nós permanecemos em Cristo e, consequentemente, nós fazemos a oração de Cristo. Cristo ora em nós. A oração é transformada num monólogo, de maneira que pedimos para Cristo aquilo que Cristo quer nos dar. Contudo, a nós nos cabe pedir a Deus graça para permanecermos em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós. Numa hora como essa, algumas perguntas precisam ser respondidas por você e por mim. Permanecemos em Cristo? As palavras de Cristo permanecem em nós? Você pode, por frequentar a igreja, tomar a ceia, ter sido batizado, ter a impressão que permanece em Cristo. Mas o teste é: as palavras de Cristo permanecem em você? É a maior evidência que nós amamos a Cristo, quando nós nos submetemos à palavra de Cristo. Agora, essa relação com a palavra de Cristo pode ser mecânica. É nesse exato ponto que a moral cristã diverge da chamada moral moderna, da moral iluminista, da moral liberal. Você vai encontrar alguém movido pelos ideais da modernidade, lutando pela democracia,
lutando pela liberdade, lutando pela igualdade. Lá estavam os franceses na Revolução do século XVIII dizendo liberté, fraternité, égalité. Mas para quem? Nós não trabalhamos para uma coisa, para uma ideia, para um ideal. Nós trabalhamos para alguém. As palavras de Cristo estão em nós, porque há um Cristo real. Nós não estamos servindo a república, nós estamos servindo a Cristo. Nós não estamos trabalhando pela causa da liberdade, nós estamos trabalhando pela causa de Cristo. Nós não combatemos o racismo, por julgarmos que esse é um ideal que corresponde aos valores que viabilizam a vida em sociedade. Nós não queremos saber de viabilizar vida em sociedade se não tem Cristo, se não há glória para Cristo, se o louvor não é para Cristo. Se tudo que temos na vida são ideias e não alguém a quem servimos. Portanto, esse é o teste. Você se mantém casado, paga os seus impostos, talvez evite site pornográfico na internet, entre outras ações mais que julgamos que são condizentes com a moral evangélica. Mas, amigo, responda essa pergunta: há simetria na sua vida? As palavras de Cristo permanecem em você? E sua relação com Cristo é viva? Existe aquilo que os teólogos chamam de ortodoxia morta. O que é ortodoxia morta? É a obediência mecânica. É chegarmos, por exemplo, num culto como esse, convivermos com uma igreja como a nossa, identificarmos pessoas que são honestas. Elas são corretas, são verdadeiras, são confiáveis. Mas se nos falta brilho nos olhos, se falta poesia, louvor, ações de graças, essa obediência não é uma obediência cristã. Porque o cristão, ele permanece, as palavras de Cristo permanecem nele, mas ele permanece em Cristo. Ele não está trabalhando, repito, por um ideal, por uma ideia, por um valor. Ele está servindo alguém. E isso traz todo sentido ao viver ético. Quando nós sabemos que ao darmos um copo de água fria para um sedento, esse pequeno gesto é registrado por Deus. Entra para a biografia da nossa existência. E nos acompanhará por toda a eternidade, porque se Deus honra aqueles que o honram. Que Deus, portanto, o abençoe nesse último domingo de 2019 e que você amanheça em 2020 na força dessa promessa. Eu vou enfrentar em 2020 adversários mais fortes do que eu. Vou me deparar com problemas para os quais não há solução humana. Terei que clamar. Serei forçado a clamar. A vida me forçará a orar. E eu orarei a um Deus vivo, real, que tem contados os cabelos da minha cabeça e que ouve a minha súplica. Contudo, se sou cristão, essa súplica é regulada pelas palavras de Cristo que habitam no meu coração e pela minha relação íntima com Cristo, que faz eu rever o meu conceito de felicidade. Para mim, dia bem-aventurado é aquele no qual Cristo olha para a minha vida e sorri para mim, por me ver
reproduzindo a sua vida. Que assim seja em 2020, com você e comigo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Não é incompatível com o cristianismo você orar pela casa, orar pelo pagamento da dívida, orar pela viagem dos seus sonhos. O que é incompatível com o cristianismo é você pedir, seja o que for, sem que o seu pedido esteja relacionado a Cristo e ao que Cristo quer fazer nesse planeta através da sua vida. Se você me perguntasse, Antônio, você gostaria de ter uma casa na Serra? Olha, eu diria que gostaria de uma casinha de 3 quartos, com lareira, pudesse receber os amigos, lugar onde eu pudesse escrever meus livros. Eu até diria o seguinte: Deus, se possível que seja em Araras, perto de Itaipava. Agora, se eu permaneço em Cristo, e as palavras de Cristo permaneçam em mim, eu vou acrescentar essa oração, o desejo de ter uma casa com lareira em Itaipava, uma outra. Senhor, mas se essa casa com lareira vai me impedir de ter contato com a sua igreja aos domingos, se ela vai virar um ídolo na minha vida, se ela vai ocupar o meu tempo a ponto de eu não ter tempo para te servir, Senhor, que essa casa vá para o inferno, que eu não nasci para ter uma casa de campo em Araras, eu nasci para o teu louvor, para a exaltação do teu nome. Então eu quero aquilo que vai me aproximar de ti. Eu quero aquilo. E olha, posso dar aqui uma dica de quem já está coroa e tem que assumir o fato de que daqui a 3 anos eu estarei com 60 anos. Hoje, se você me perguntar como que você está administrando a sua vida, você não precisa seguir o que eu vou lhe dizer. Minha sogra concorda comigo. Esses dias eu falei com ela sobre essa decisão. Ela falou, meu filho, amém, aleluia. E quando minha sogra concorda comigo, eu tenho certeza que Deus está concordando também. Dificilmente minha sogra querida erra. Tanto é que ela fez de tudo para que eu casasse com a Adriane. Mas eu disse a seguinte coisa: minha sogra querida, eu estou lutando para caminhar com o mínimo de carga possível. Já estou pensando em vender carro. Eu não quero muita coisa me entretendo. Eu não quero ter muita coisa me preocupando. Muito carnê para pagar, muita, coisa para fixar e lâmpada para consertar. Eu não quero isso. Quero ter o mínimo. Eu quero marchar com uma carga mínima, de maneira que eu esteja o mais desocupado possível para fazer um estrago no inferno monumental. Cheguei uma vez para o reverendo Antônio Elias, falei, reverendo, o John Stott, num congresso, acabou de dizer que o maior desejo que ele tem para a vida dele, nos próximos anos, John Stott já idoso, é amar mais a Cristo. E o senhor, reverendo, qual é o seu desejo? É o que ele virou-se para mim e disse a seguinte coisa: eu quero terminar minha vida como Sansão, que levou mais filisteu no dia da sua morte do que durante a sua vida inteira. Eu quero levar pessoas a Cristo e fazer um estrago nas fileiras de Satanás. Então é isso. Esse é o sentido. Pedirei o que quiseres, ou vocês pedirão, estou com a tradução antiga, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. E o que eu quero que seja feito? Que muita gente viva melhor através da minha vida. E que a cada dia cresça o meu amor pelo meu Salvador e o desejo de servi-lo para a glória do seu nome. Vamos orar? Vou pedir para que o irmão George ore por nós aqui, vindo aqui à frente, nosso professor da escola dominical. E vou pedir para a irmã Liane, secretária da igreja, um homem e uma mulher, simetria também de gênero. Pedir para que venham aqui e use o microfone
para orarem pela igreja. Podem vir, pode subir aqui. Cada um vai orar e nós vamos nos unir a eles em oração. E após a oração do professor George e da nossa queridíssima Liane, eu vou impetrar a bênção apostólica, encerrando o último culto, ou menor, o penúltimo, porque hoje à noite eu estarei pregando aqui a mesma mensagem, se Deus permitir. Querido George. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus triuno, Criador dos céus e da terra, Senhor nosso Deus, Redentor nosso, Deus Filho, e aquele que conduz a igreja, Deus Espírito Santo. Aqui estamos para falar o que daremos diante de tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. Senhor nosso Deus, agradecemos, Senhor, cada dia de 2019, Senhor. Agradecemos pelas lutas, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque pelas lutas, Senhor, nós vemos, Senhor, que nós somos fracos, e quando nós somos fracos, nós somos fortes em Ti, ó Deus. Pai amado, Pai bendito, Senhor, agradecemos por esse púlpito, Senhor, por pregar, Senhor, uma mensagem bíblica, Senhor, sempre, Senhor. Alimentarmos, Senhor, todos os dias, Senhor. E a partir daí, Senhor, transformar, Senhor, o mundo, Senhor, por meio das palavras proferidas aqui, ó Pai. Agradecemos e oramos pela vida do reverendo Antônio Carlos, Senhor, de tanto esforço que fizeste, Senhor, durante esse ano, durante o ano passado, e sendo, Senhor, apaixonado por Ti, e não se esmoecendo nunca, Senhor, mesmo em meio à tribulação neste ano, Senhor. Estamos aqui, Senhor nosso Deus, para juntarmos, Senhor, na comunhão sanctório, Senhor, a comunhão dos santos, Senhor, para afirmar, Senhor, que somos um em Cristo, Senhor. Um em Cristo, Senhor. Que não há nada, Senhor, ideologia que possa nos separar, Senhor. Podemos pensar, Senhor, nas perfumarias, Senhor, contrárias, Senhor. Mas em Cristo nós estamos juntos, ó Pai. Nós vamos caminhar juntos, Senhor, para a glória, Senhor, do Teu nome, Senhor. Que o Seu nome, Senhor, não o nosso, Senhor, seja glorificado, Senhor. O nome do Deus triuno, Senhor. Aquele que nos amou, Senhor. Oferecer o Cristo na cruz do Calvário como libação, Senhor, para os nossos pecados, Senhor. É em nome dEle, Senhor, que nós oramos, Senhor. E cremos, Senhor. Amém e amém. Senhor amado, Deus querido, louvado e glorificado seja o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Senhor, o Senhor preparou essa manhã gloriosa, Senhor, para que nós estivéssemos aqui, Senhor, e recebêssemos essa palavra, Senhor. Palavra vinda do céu para o nosso coração. Senhor, qual é o limite? O Senhor está nos dizendo dessa manhã. Qual é o limite para aquele que confia em Ti, Senhor? Não existe limite, Senhor, para aquele que anda contigo. Não existe limite, Senhor, para aquele que confia em Ti, Senhor. Não existe limite, Senhor, para aquele, Senhor, que anda segundo as Tuas palavras, Senhor, que guarda as Tuas palavras, Senhor. Pedireis o que quiseres e assim vos será feito. Ó Deus santo e maravilhoso, Senhor, estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que pode fazer para nós essa promessa que está validada com Teu selo, com Teu sangue, Senhor. Ó Deus Santo, derrama sobre a Tua igreja nessa manhã, Senhor, a confiança, a certeza, Senhor, de que Tu estás conosco, Senhor. De que passamos dias, Senhor, turbulentos. De que passamos anos difíceis, Senhor. Mas o Senhor não nos desamparou, Senhor. E a Tua promessa, Senhor Deus, está, Senhor Deus, permanente, Senhor, na Tua palavra. De que, Senhor, Tu estás conosco, Senhor. De que tudo que pedimos nesse lugar, Senhor, nos ouvirá, ó Deus. Ó Deus, Te pedimos, Senhor, uma igreja cheia do Teu Espírito, Senhor.
Senhor, te pedimos o batismo com o Espírito Santo, Senhor. Derrama, Senhor, fogo sobre a tua igreja, Senhor. Derrama, Senhor, unção sobre a tua casa, Senhor. Senhor, continua usando o teu servo, pastor Antônio Carlos, ó Deus. Senhor, continua colocando sonhos no coração do teu servo para este lugar. Senhor, amplia, Senhor, a visão do teu servo, Senhor. Senhor, e que essa casa, Senhor, esteja cheia da tua glória, Senhor. Que a tua palavra seja falada aqui de maneira clara e objetiva, Senhor. Senhor, que os nossos sonhos, Senhor Deus, estejam, Senhor, guardados em ti. Senhor Deus, e nosso sonho maior seja, Senhor, ver a tua glória neste lugar, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor. É isso que te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Fica conosco, te louvamos em nome de Jesus. Amém.